Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos estudar hoje o ensino da palavra de Deus hoje está baseado em dois textos, na verdade, vários textos. Mas o principal deles, os principais, são dois que estão em Êxodo 12, 37 e 38, para nós termos um contexto. O que nós vamos basear mesmo é o 38, mas nós vamos ler o 37, porque um texto sem o contexto, só temos um pretexto. Está escrito, palavra de Deus que é bendita, eterna, santa e poderosa, diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. 38. Subiu também com eles um misto de gente, que nem diz o gaúcho, de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Esse é o texto. E o outro é Números 11:4, que é um texto correlato, texto paralelo, que diz: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? É isso aí. Muito bem. Eu já escrevi um estudo, na verdade, um sermão. Eu já escrevi um sermão há uns 15 anos atrás sobre o populacho. E eu procurei esse negócio no meio dos estudos meus lá, mas está muito organizado, eu não consegui achar. E eu tive que fazer outro, rascunhar aqui um esqueleto sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre a má influência no meio do povo de Deus. Será que temos? Temos? Será que há má influência no meio do povo de Deus? Será que há mistura no meio do povo de Deus? Será que o populacho acompanha a igreja no meio do povo de Deus? Eu tenho absoluta certeza que sim. E esse texto, ele vem para nos ensinar aqui algumas lições que eu julgo ser importante para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, para sermos mais abençoados. O povo de Deus, ao decorrer da sua jornada, teve muitas misturas, até hoje, entre o Israel escolhido por Deus como nação, apesar de ser um povo separatista, nacionalista, ainda tem muita mistura. E a igreja não é diferente. Talvez
ela seja muito mais influenciada em relação a essa questão. Então o texto diz assim, um misto de gente. Alguns comentaristas, como o Calvino, aquele Calvino lá da confusão, diz assim, eram minorias perseguidas, esse misto que saiu junto. Era uma minoria perseguida por outros escravos, visto que o Egito era um regime de escravidão. Poucos tinham a sua individualidade, né? Outros grupos semitas que foram lá, vindo dos Ixos, uma nação contemporânea, um reino contemporâneo, um império contemporâneo. Quando eles foram vencidos, esses semitas que habitavam junto com os Ixos, eles vieram para o Egito em busca de oportunidades. Egípcios que tinham se unido por casamento com israelitas. E até outros que viam nos israelitas uma oportunidade de liberdade. Todos conhecem a história. Deus, através de Abraão, havia dito há 400 anos atrás que o povo seria levado cativo, mas que ele, Deus, iria visitá-los e a terra que Abraão, Isaque e Jacó havia peregrinado, ele daria esta terra por herança. Então Israel, como os povos hoje, as nações árabes, ou os povos palestinos, uma coisa diferente da outra, agora é difícil de explicar, porque é uma questão política, étnica, uma série de situações. Os povos acusam Israel de ter invadido a terra que era deles. Na verdade, não. A terra foi dada a Abraão, foi dada a Isaque, foi dada a Jacó. Toda aquela terra Deus prometeu. Enquanto isso não aconteceu, enquanto essa promessa não se cumpriu, os filisteus, todos os zeus que a Bíblia tem aqui, foram invadindo essas terras, que não eram deles. E quando chegou o momento, Deus tira o povo do Egito. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Deus tira o povo do Egito. Esse povo morava numa terra separada, porque Deus sempre quis o seu povo separado. Desde os tempos de Sete, não é com Abraão. Deus vem através de uma linhagem piedosa para formar esse povo. Um povo exclusivo, um povo especial. Por que não dizer, em relação a eles e a nós, um povo de boas obras, um povo que testemunhasse. Deus queria e quer exclusividade com este povo, Israel e a igreja, que hoje é um só. Nunca permitiu, nunca aprovou a mistura sob nenhum aspecto. E, por isso mesmo, eles foram morar em Goshen. A gente chama Gozém, mas, na verdade, é Goshen, com S-H-E-N no final. Lá naquela terra, eles tinham suas próprias leis, eles não estavam sujeitos às leis egípcias. Eles não estavam sujeitos à crença egípcias.
Eles não estavam sujeitos aos costumes egípcios. Lá em Goshen, eles tinham seu próprio culto. Adorava o Deus único e verdadeiro. Eram escravos, sim. Mas eles não adoravam outros deuses. Quando apareceu Moisés para pedir a liberdade do povo, as coisas começaram a ficar de mal a pior. E você sabe, as notícias correm. Vira e mexe, Moisés e Arão estavam no palácio de Faraó. Toda vez que Moisés saía de uma audiência, era como uma negociação de metalúrgico e patrão. A coisa ardia mais. As pessoas ficam sabendo. O que esses dois veio fazer? Veio pedir liberdade. Alguém já viu uma oportunidade, porque oportunistas tem em todo lugar. Agora a situação muda. A partir da reivindicação de liberdade, o Egito começa a sofrer. O Egito não é composto só de egípcios. Tem lá os judeus, tem lá os escravos vindo de outras nações, tem lá, porque o Egito era cercado pelo crescente fértil, ou fértil crescente, que era o Nilo com outros rios. Então, em tempos de seca, o Egito, que dava sobrevivência àqueles povos todos. Então, todo mundo via no Egito uma oportunidade. Agora, as pragas começam a vir. E o que acontece com as pragas? Elas afetam a lavoura, elas afetam a economia, elas afetam o ir e vir, elas fazem uma separação entre o que é judeu e o que não é judeu. As pessoas passam a ter medo desse povo. E aí, alguns vendo uma oportunidade de melhorar, ou de sair fora das pragas, não é de se aproximar de Deus, de sair fora das pragas, se aliaram aos judeus. A crise de miséria, de fome, de pobreza que as pragas deixam o Egito, aumentou de tal forma que culminou com a morte dos primogênitos. Isso foi o golpe final de Deus para a libertação do povo. Quando o faraó decreta a liberdade, ou melhor, quando ele permite que o povo saia, não sai só o judeu, não sai só o israelita. Sai o egípcio que havia se relacionado com o israelita, porque o povo nunca foi 100% puro. Havia casamentos mistos de judeus com egípcias, de egípcias com judeus. Já tinha filhos nascidos dessas relações. Esse povo sai junto. Comerciantes que viram naquele povo uma oportunidade de prosperar, visto que a promessa era ir para uma terra boa, que mana leite e mel. E, na verdade, Deus cumpriu essa promessa. Eles só não sabiam que duraria 40 anos. Porque quem não tem compromisso com o povo de Deus, logo desanima. Ele permanece um dia, permanece 2, vem numa festa, vem na outra, vem num culto, né? Vem numa festividade, enfim, vem num culto especial, mas não tem compromisso. Parece Denorex. Mas não é. E agora, o povo está saindo do Egito. O povo está partindo rumo à sua liberdade. Me diga qual é o escravo que ouviu a palavra liberdade e não quer ser livre. E não quer dar um jeito de fugir. Você já viu alguém conformado lá na casa de detenção, querer ficar lá numa boa? Se ele tiver uma oportunidade de fugir, ele não vai dar no pé?
Quem está preso quer fugir, meu irmão. Não tem jeito. E agora o povo está saindo do Egito, essa era a oportunidade. Não tem soldados, não tem exército, não tem faraó, não tem feitores, não tem fiscal, não tem polícia civil, não tem polícia militar, não tem ninguém para impedir, porque está todo mundo chorando os seus mortos. E esse povo sai junto. Esse povo aqui sai junto, e qual é o problema? Qual é a dificuldade? A dificuldade é tudo que você imaginar. Porque Deus chamou o seu povo para andar pelo deserto. Chamou o seu povo. Aquele povo que esperava na nuvem, aquele povo que reconhecia o maná, aquele povo que reconhecia a mão de Deus, aquele povo que reconhecia Moisés como líder, que reconhecia Arão como sacerdote. Quem não era do povo não reconhece nada. Chegou um momento que esse povo ficou tão injuriado, que milhares deles voltaram para o Egito. Preferiram continuar como escravos do que continuar seguindo o povo de Deus. Essa jornada, ela é para nós, é para mim, é para você, é para aqueles que foram chamados, que têm o selo de Deus. Senão não aguenta, não. Se ele não vê uma vantagenzinha. E aí o texto trágico diz: subiu com eles um misto de gente. Uma gente que não era israelita, que caminhavam com os israelitas. Depois, esse povo, esse misto, essa mistura, agora contextualizando, estão em todo lugar. Em todo lugar que você imaginar, tem o misto de gente, tem o populacho, tem a mistura. Ele está, mas nunca creu. Ele dá glória, mas nunca creu. Ele canta, mas nunca creu. Ele lê a palavra, mas não crê. O pão é apenas pão. O suco é apenas suco. Nada mais, não tem aliança. Porque Deus não fez aliança com eles. Porque não nasceram de novo. Não foram chamados. E eles causam muito, mas muito prejuízo ao longo da jornada. Eram oportunistas que queriam, esperando tirar vantagem. Uma vez que no meio do povo vivem como se fosse do povo, mas nunca tiveram compromisso. Estão ali só para tirar vantagem. São pessoas que acabaram se unindo ao povo de Deus através de sociedades comerciais, através de amizades. Vamos conosco, vamos conosco, vamos conosco. Quem não tinha um amigo lá que não... Vamos conosco, vamos conosco. Não, mas Deus não chamou. Não adianta você chamar alguém que não tem compromisso com Deus para caminhar com você. Porque vai chegar uma hora que ele vai dizer: vamos voltar, vamos comer as comidas do Egito. Você não tem saudade dos pepinos? Você não tem saudade dos melão, das carnes, dos peixes? Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, em vez de ele dizer assim, vamos continuar caminhando, porque vale a pena. Ele vai dizer, vamos voltar. Isso aqui não é para nós. Esse negócio não vai dar em nada. O populacho, o misto de gente, a mistura, não acredita na promessa de Deus. Como é que nós vamos seguir em frente se tem alguém dizendo, olha, esse Jesus não vai voltar? Como é que nós vamos continuar acreditando que Deus vai nos abençoar, se nem em Deus ele acredita?
Como é que nós vamos fazer sociedade com essas pessoas? Se eles não têm a mesma crença que nós. O povo estava num sofrimento por causa das pragas. E no meio deste caos, com a morte dos primogênitos, esses grupos não pensaram duas vezes. Mas veja, isso aconteceu com eles e acontece conosco. As suas crenças eram outras. Você lembra, não está escrito que eram eles, mas com certeza eles influenciavam o povo? Vocês lembram quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus e demorou uns dias lá? E o povo apertou Arão? Segundo o Talmud, o judeu natural jamais iria pedir que Arão fizesse um bezerro de ouro, visto que o bezerro de ouro que Arão fez era semelhante a um deus egípcio. Esse Arão aí, ó, vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto aí, 38. Olha o que eles dizem. Você acha que o povo ia pedir isso? 38. Eu abri agora há pouco para ler. 32, né? É isso? É 32? Hã? Está aqui, ó. Bezerro de ouro. Aqui, ó. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhes disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Jamais a cultura que esse povo tinha lhes permitia dizer estas coisas. Não sabemos o que aconteceu com esse homem aí. Isso aqui é uma contradição, porque não era o povo, era o misto de gente, era a mistura. Isso aqui não era outra coisa senão o populacho. Porque o povo, lá em Êxodo 20, quando Deus se apresenta para o povo diz assim: é muita coisa para nós. Vai, Moisés, vai você, e você nos representa. Agora nós temos alguém dizendo assim: esse Moisés aí, ó, nós não sabemos o que aconteceu. Não sabemos nem se ele vai voltar. Mas não para aí. E disse, e Arão atende o povo, tira lá e tal. Com certeza, Arão não jogou o ouro no fogo e saiu um bezerro. Alguém trouxe consigo, e não foi judeu, e não era crente, um modelo, um molde. Vamos jogar aqui nesse molde aqui, vai sair um bezerro, igual os que tem no Egito. Aí, veja o que é que eles dizem a partir do versículo 8. E depressa se desviou do caminho que Deus dizendo para Moisés, que eu havia ordenado, fez para si um bezerro fundido, e adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Por mais que o povo fosse endurecido, jamais o povo iria se esquecer da poderosa mão de Deus, guardando o povo das pragas, guardando o povo da morte dos primogênitos,
livrando o povo do Mar Vermelho. O povo de Deus não esquece daquilo que Deus fez. Mas quando estamos influenciados pelas misturas, eles nos levam a esquecer da poderosa mão de Deus, da fidelidade de Deus. São esses aí que te tiraram do Egito. Deixa eu matar esse povo aí, está tudo misturado, Moisés. Eu vou fazer uma nação, quando Deus diz vai fazer uma nação, eu vou fazer uma nação sem mistura. Porque as crenças eram outras. Os costumes eram outros. Como é que você vai conviver com alguém que adora o diabo e você que adora a Deus? O que o apóstolo Paulo diz, agora falando do Novo Testamento? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem o cálice de Deus e a mesa do diabo? Qual é a comunhão? Deus quer exclusividade. Deus sempre quis exclusividade. Se não fosse assim, Ele não teria dado leis específicas. Mas nós queremos estar incluído no contexto social. A palavra bonita, né? Quem é que não quer estar incluído no contexto social? Quem é que quer ser excluído por ser crente? Só que nós estamos hoje com esses milhões e milhões, que eu não sei se são todos mesmo, esses milhões e milhões, porque lá atrás alguém disse, não, eu sou crente, vou morrer crente, eu sou crente, vou morrer crente, eu sou crente, vou morrer crente. Porque alguém foi fiel, não aceitou mistura. Antigamente se chamava nós éramos chamados, reconhecidos, todo mundo dizia que nós éramos ignorantes, porque nós não aceitávamos a mistura. Nós não aceitávamos outra filosofia que não fosse a de servir a Deus, de ser fiel a Deus. Como foi dito aqui no devocional, ninguém tinha vergonha de carregar o livro preto e ser reconhecido como crente. Mas agora mudou tudo. Esse povo que acompanhava o povo de Deus tinha práticas diferentes. Que para ele as nossas práticas não servem. Esse povo que acompanhava tinha esperanças diferentes. Eles queriam entrar na terra sem serem provados. E depois a terra não foi prometida para eles. O céu não foi prometido para quem não recebeu Jesus, para quem Jesus não escolheu. Vai entrar no céu só se for da boca do leão. Mas no céu de Jesus não vai. Porque Deus não é injusto. Você tá sofrendo, pagando preço alto para entrar no céu. De repente tem alguém que levando uma vida, não está nem aí, não tem compromisso, não tem nada. E acaba influenciando os outros a não ter. Como é que vai? Como é que é isso aí? Deus não é Deus de injustiça? Por isso que nós temos que ser povo separado. Nós temos que ser povo separado. Depois do exílio, quando Neemias voltou a segunda vez como governador, se eu não me engano, esse texto está lá em Neemias 13:3. Esdra faz uma reunião numa semana de chuva como está essa aqui, e o povo fica das 6 da manhã às 6 da tarde, debaixo de chuva, para fazer uma aliança com Deus, porque era tempo de inverno. E Neemias diz assim:
nós não vamos ser abençoados. Neemias era um sacerdote que conhecia a lei, conhecia esta palavra. Vocês casaram com mulheres asdoditas, vocês casaram com mulheres moabitas, vocês casaram com mulheres amonitas, vocês casaram com os povos de outras nações. E agora os filhos de vocês nem falam o hebraico, nem falam a sua língua. E o que mais destrói uma cultura é a mistura. Se vocês quiserem ter a bênção de Deus e não querem ir de novo para o cativeiro, vocês têm que mandar. A gente lê essa palavra e acha um negócio duro, não acha? Imagina, você casada com um judeu, ter filho de um judeu, ou você casada com uma judia e ter filho com a judia e chegar num momento de reunião e o sacerdote dizer assim, você manda embora tua mulher. Manda embora tua mulher e manda embora teus filhos. Manda embora, manda embora. Como se não fosse nada, manda embora. Ou a mulher dizer para o marido que não é judeu, fora. Foi uma decisão radical. Diz, acho que é de Esdras, que acabou arrancando até cabelo da cabeça de sacerdotes que haviam se unido com os povos de outras nações. Porque o povo de Deus não pode viver misturado, eles acabam influenciando negativamente, porque ele não tem compromisso, ele crê em outra coisa, ele não acredita naquilo que nós acreditamos, ele não adora o Deus que nós adoramos, ele não canta os hinos que nós cantamos, ele não lê a Bíblia que nós lemos, ele não tem a esperança que nós temos. Às vezes isto soa até preconceituoso, mas chame do que quiser. Mas o povo de Deus, ele é separado. É separado. Por que que nós temos comunhão uns com os outros? Por que que nós temos comunhão do Espírito, irmão? Não estou falando daquela comunhão social, não. Estou falando comunhão do Espírito. É porque você foi passado na sua vida, foi perdoado pelo sangue de Jesus, que eu também fui. Aí nós temos uma comunhão, o Espírito que habita em você, habita em mim. Mas quando nós andamos misturados, não existe comunhão. Qualquer motivo é motivo de discussão. Leia a carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, primeira carta, logo lá no capítulo 3, lá no comecinho. Aliás, Paulo teve muitos problemas com aquela igreja, porque era uma igreja que estava próxima de um porto, e descia muita gente, e visitava muita gente, e era um centro de adoração pagã. Então as pessoas queriam levar a cultura pagã para dentro da igreja, os costumes pagãos para dentro da igreja. Isso não funciona. E nós não conseguimos mais nos desvencilhar dessa mistura a partir de 325. Quando Constantino decretou o cristianismo como a religião oficial, deu um presente de grego para a igreja. Porque em vez de fazendo isso para ter o agrado dos cristãos, que eram milhares, ele traz consigo toda a cultura idólatra para dentro da igreja. Quando houve a fusão da igreja católica com a igreja anglicana, foi na Inglaterra, né? Que os cristãos começaram a fugir e aí, a partir daí, descobriram a América, Estados Unidos, vindo das perseguições, porque não aceitavam esse comportamento, essa mistura.
Ou nós adoramos a Deus de verdade, ou não serve. Como é que nós vamos fazer uma aliança? Não, vamos deixar aqui os nichos, as imagens, mas vamos adorar a Deus. Não tem como. Deus não aceita outro Deus que não seja Ele. Aliás, não há outro Deus, há um único Deus. Nós reconhecemos o único Deus. E se o nosso coração não for 100% dele, ele não aceita o segundo lugar. E isso tem que ser uma prática. E como é que nós vamos aceitar as filosofias, as culturas que já adentraram faz tempo na igreja? E quando entra não tem como tirar, porque tem muita resistência. Tem muita resistência. E a igreja nunca foi um lugar político. É um lugar de adoração. Eu sei que tem política, mas é um lugar de adoração. É um lugar de preparação. É um lugar de edificação. É um lugar onde as pessoas têm que ser abençoadas. Têm que ser orientadas. É difícil caminhar só. Ou melhor, eu estou dizendo, é difícil o povo de Deus caminhar só? Às vezes é. Mas o que nos faz caminhar é saber que Deus está conosco. Porque nós temos leis diferentes, nós temos regras diferentes, nós temos princípios diferentes, nós temos práticas diferentes. Nós não somos iguais aos outros. Eu já disse, isso pode parecer preconceituoso, mas nós somos o povo de Deus. Vai dizer para as pessoas que você é povo de Deus e que ele não é. Ele não vai aceitar. Mas essa é a realidade. A nossa linguagem é outra. A partir da conversão, a linguagem é outra, a prática é outra. O jeito é outro. Se não pertencer ao povo de Deus, não adianta. Ele não vem, ele não anda junto. Na primeira oportunidade ele vai dizer, você não está com saudade, não? Vamos voltar. Quem que é esse aí que está falando aí? Quem é esse homem? Quem é esse Moisés, esse homem aí que tirou a gente do Egito? Quem tirou o povo do Egito não foi Moisés. Quem tirou o povo do Egito foi Deus. Quem não é do povo de Deus não reconhece o que Deus fez por nós. De onde Ele nos tirou. Só você sabe de onde Deus lhe tirou. Só eu sei de onde Deus me tirou. Cada um de nós aqui sabe de onde Deus nos tirou. E para onde Ele está levando. E de quantas vitórias nós já tivemos. E quantas outras nós teremos. Pode ser que a gente arranhe aqui, arranhe ali. Né? Quebra um braço aqui, quebra outro ali. Mas vai entrar lá. Mas vai chegar na terra. Porque Deus, a promessa de Deus é fiel. Então, nós vamos parar aqui, porque depois eu vou fazer o comentário do segundo texto, que é o de Números 11:4. Até aqui, você pode receber essa palavra. Deus abençoe aos irmãos. Na terça-feira que vem, se Deus nos permitir, nós iremos continuar.